não sei porque a Diana sai com esses garotos do colégio. Eles são como cachorrinhos. A gente mima, alimenta, e quando eles perdem as estribeiras, pulam em cima da gente e ficam nos lambendo. O mito humanista do homem sobrenatural reconstituiu-se no próprio seio da antropologia. E a oposição natureza-cultura assumiu a forma de paradigma, quer dizer, de modelo conceitual que dirige todos os seus discursos. O ponto é ver como que a elaboração cultural está totalmente ligada à evolução biológica. Não é só o homem que não pode ser reduzido à biologia, é a própria biologia que não pode ser reduzida ao biologismo. Que a mulher é o gênero do mistério, porque as partes dela estão dentro dela, estão internas, nem ela pode ver. Sendo que do menino, muito pelo contrário, não só não tá escondido, como tá projetada pra fora. A gente é o gênero que sai atrás das coisas. Então esse tipo de coisa ela costuma fazer bastante. Como que a nossa fisiologia, simbolicamente, tá bem de acordo com aquilo que a gente faz, com como a gente vive, a forma que a gente encara o mundo e que as pessoas encaram a gente. E aí, galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari, ou Rodrigo Chensky no Facebook, pra quem quiser me adicionar. A ideia central desse capítulo é a de que os homens se unem pra criar a cultura contra a natureza. E a mulher é a natureza. Então é por isso que toda a cultura tá permeada de coisas contra a mulher, porque a cultura inteira é feita contra a onipotência da natureza e a onipotência da natureza feminina. Ela fala assim que os humanos não são os favoritos da natureza. Se a natureza der de ombros, um vulcão explode e destrói cidades inteiras. A gente é isso, a gente não é nada. A mulher é puxada pro chão pela própria natureza. O homem não tem uma coisa assim que todo mês sai um monte de... Ele não tem uma coisa assim de se interagir com uma mulher, fazer uma coisa com uma mulher, de repente tem um ser dentro dele que vai ficar 9 meses lá dentro, crescendo, te causando um monte de processos biológicos. A mulher tem nela a lembrança, a memória da natureza, de um jeito que não é a mesma coisa pro homem. A mulher é como a lua, ela tem fases. Ela nunca pode ter a ilusão que o homem é capaz de ter, de que a gente pode se elevar acima da natureza. Ela é a natureza. Mas então vamos à questão, como surge o homem? O homem não surge pronto. Você cometeu um erro grave. Receio que não tão grave quanto o seu. Ele não brota do nada. Tudo começa com uma mudança no meio ambiente. Uma mudança geológica que teria feito surgir montanhas onde não tinha e mudar a umidade do ar da região e inviabilizar uma quantidade de florestas, que teria muito mais floresta ali naquela região da África, e as mudanças foram fazendo com que regredisse a floresta e fosse cada vez mais savana. O que isso faz? Isso cria uma pressão em cima de todos os habitantes da floresta. E essa pressão que teria tornado as florestas cada vez mais cheias, cada vez mais competitivas, a vida para os primatas teria ficado cada vez mais difícil lá. E por isso surge um incentivo grande para que você tente a vida na savana, mesmo que você não esteja exatamente equipado para isso. Por isso ele chama o fenômeno de os amotinados das florestas. Mas a partir daí, no momento em que esses caras têm que sobreviver na savana, isso começa aquela pressão evolutiva que faz com que a gente fique cada vez mais ereto. Que, para ele, o que mais caracteriza o processo de hominização, mais do que o cérebro e o polegar opositor, pelo menos no começo, é justamente a coisa de andar ereto. Porque é a partir daí que a gente pode desenvolver a mão, e é a partir daí que faz sentido desenvolver o cérebro. Sem mão, para pôr o cérebro em uso, o cérebro não é tão útil ser desenvolvido. Mas sem andar ereto, desenvolver a mão não é tão viável. E é por isso que a cultura está totalmente atrelada ao desenvolvimento humano. Que dependendo daquilo que a gente criar culturalmente, as pessoas que têm mais habilidades manuais, mais habilidades cerebrais, vão se dar melhor ou se dar pior. E o processo de humanização, o processo do surgimento e consolidação da nossa espécie, foi tal que a nossa cultura favoreceu muito o desenvolvimento do cérebro, criando ferramentas e coisas que o cérebro consegue botar em uso. Portanto, não existe uma categorização rígida, não existe uma fronteira nítida entre biológico, social e individual. Não existe integração perfeita. Existe complementaridade e, ao mesmo tempo, concorrência. Ele compara esse esforço atual de negação da natureza humana aos racionalistas das antigas, que basicamente negavam a existência da matéria, que a gente é só alma pura e o corpo ele é uma outra entidade que é nossa, como se nós não fôssemos o nosso corpo. E a teoria dele sobre o surgimento do homem é excelente para mostrar como essas coisas se misturam totalmente. Então ele enfatiza o dinamismo desse processo. Ele chama de transformismo antropológico. A ideia é focar em como tanto a cultura quanto a natureza estão sempre se influenciando mutuamente e estão sempre em mudança. E o ponto central para ele, o elo perdido dessa história toda, da relação entre a natureza e a cultura, é o cérebro, é o sistema nervoso central. Ele fala de como você não consegue entender o desenvolvimento do nosso cérebro sem você remeter a desenvolvimento da nossa cultura. Então a cultura invade a biologia principalmente aqui, através do cérebro. Pensa como que, se você compara espécies de primatas, macacos anteriores a nós, se você observa, eles têm a capacidade de, quando a gente ensina eles a fazerem certas coisas, eles aprendem.
Eles têm um potencial que a natureza que não aconteceu dele desenvolver. Enquanto a evolução natural do cérebro hominídeo produziu e desenvolveu a cultura, é a evolução cultural que em seguida empurra ou estimula o hominídeo a desenvolver o seu cérebro, quer dizer, a transformar-se em homem. Esse é o processo que pega os macacos para hominídeos para homens. O processo de cerebralização é ontogenético, quer dizer, a complexificação socioestrutural instiga ao pleno emprego das aptidões cerebrais. E filogenética, quer dizer, por mutações que produzem novas aptidões, que vão começar a ser exploradas pela complexificação sociocultural. Isso equivale a dizer que, se o desenvolvimento da paleocultura exerce uma pressão muito grande a favor da cerebralização, ontogenética e filogenética, inversamente, a cerebralização traz um prêmio de desenvolvimento à complexidade sociocultural. Tem pelo menos mais uma questão que é essencial tratar aqui, a da juvenilização, ou do prolongamento da infância. A infantilidade é uma época em que você fica mais moldável. É uma vulnerabilidade extrema, mas ela é ao mesmo tempo um grande potencial para você fazer coisas novas surgirem, e para você aprender coisas. Então, quanto mais relevante para nossa sobrevivência foi ficando a cultura, mais foi sendo necessário que a gente se tornasse mais maleável pela cultura, que a gente se tornasse melhor para aprender a cultura. Como você faz isso? Prolonga a infância. Tem mais tempo em que a gente aprende coisas e consolida mesmo, aprende bem. Isso faz com que nosso potencial de ir aprendendo a coisa ao longo da vida seja enorme. Compara os humanos bebês com outras espécies. Você vê a zebra parindo uma zebrinha, sei lá, em alguns dias a zebrinha já presta. Um bebê é inútil por anos. E mesmo depois de virar uma criança, ele ainda não está em pleno emprego das suas faculdades. O desenvolvimento do nosso cérebro e das nossas aptidões dura muito tempo. E isso serve justamente para promover, facilitar e ajudar a consolidar os conhecimentos que a gente apreende e cria culturalmente. Esse prolongamento da nossa infância tá num conjunto de mutações biológicas que são favorecidas pela nossa cultura. Sem o desenvolvimento de uma cultura, das ferramentas e das ideias necessárias para você cuidar de uma criança por, 10 anos, até ela virar útil, dificilmente a nossa espécie vai evoluir numa direção que as crianças duram tanto tempo como crianças. Ou a gente desaparece, ou as nossas crianças viram mais úteis. Por isso tudo tá ligado, não tem essa de só cultura ou só natureza. Não tem essa mesmo porque toda a influência que a própria natureza exerce foi influenciada pela cultura. Além de que é óbvio que tudo o que a cultura faz precisa se submeter aos critérios da natureza. O cara que inventa a lança vai lá e mata os caras que não inventaram ferramentas. Pronto, você acabou com a biologia. Você acabou com as mutações biológicas de todo aquele grupo lá que fez um monte de mutação, não inventou lança. Culturalmente não inventaram lança, se ferrou, mata tudo. Em última instância, a cultura é todas as coisas produzidas. Tanto as cidades, quanto as obras de arte, quanto as ideias, tudo, absolutamente tudo. Então esquece esse peso moral que tem o negócio ser cultura ou não ser cultura. Funk é cultura nesse sentido porque é uma produção cultural e ponto final, entendeu? Não tem choro. A cultura se insere complementarmente na regressão dos instintos e na progressão das competências organizacionais. E que ele diz que na medida em que a nossa espécie foi evoluindo, foi passando de macaco para humano, a gente vai tendo cada vez menos programação por instinto. Tipo, uma formiga, coisa assim, ela faz um monte de coisa, mas ela já nasce com a programação orientando ela a fazer isso. Tipo, que nem que a gente tem o ato reflexo de bater no joelho e levantar a perna. Tipo, tudo isso numa formiga, tudo é assim na formiga. E a gente tem cada vez menos disso. E a infância, essa infantilização, ela tá estreitamente ligada ao potencial cerebral. Não lembro muito bem as questões fisiológicas envolvidas nisso, mas o processo de fazer o cérebro crescer e caber dentro da caixa craniana não é muito simples. E ele envolve, por exemplo, quando o homem descobre o fogo, quando o homem domestica o fogo, na verdade, quando ele aprende a reproduzir o processo de fazer fogo e ensinar para os outros esse processo, daí a gente viabiliza, a era do comer carne cozida. E quando você come carne cozida, você precisa muito menos de dentes para mastigar a carne. Tem, parte da mandíbula. Imagina que a mandíbula ocupa o maior espaço dentro da sua cabeça. E você precisa ter um monte dela para você quebrar a carne crua. Mas aqueles que tiveram mutações com menos dente, que tiveram menos espaço da caixa craniana dedicado à mandíbula, tem mais espaço para cérebro. Então, o fogo promove, viabiliza que tenha mais espaço na cabeça e daí favorece as mutações que nesse espaço criaram um cérebro na diminuição da mandíbula necessária para sobreviver. Não é só o desenvolvimento biológico do cérebro que é indispensável para compreender a formação da cultura, mas é também o desenvolvimento cultural que é indispensável para conceber o desenvolvimento biológico do cérebro até o Homo sapiens. O cérebro não é unicamente uma estrutura biológica, mas uma parte da estrutura social. Essa é uma frase do Katz. Ele fala que dá para entender a sociedade
como uma interconexão organizadora de sistemas nervosos centrais. A sociedade seria então esse esquema de conectar e organizar o sistema nervoso central de cada um. We must never forget. The Emperor is immortal. Henno Heka! Banzai! Então quem é o Apolo? O que ele representa? Apolo é deus do sol, da razão, da ordem. Ele remete à lógica, prudência e pureza. O Dionísio é o deus do vinho e da dança, da irracionalidade, do caos, e ele remete a emoções e instintos. Vocês já devem perceber aí, só pelas definições, como que o homem é o apolíneo e a mulher é o dionisíaco. Como que a cultura é o apolíneo, o ocidente é apolíneo e a natureza é dionisíaca. E por isso ela fala que um dos principais passos da civilização, desse esforço de superar as forças que vêm debaixo da terra, ela fala das realidades ctônicas, que são essas divindades subterrâneas, espíritos subterrâneos. Mas pensa bem a coisa da terra que vem de baixo, que nem as deusas mulheres são as deusas da terra, são as deusas do ventre, a força vem do ventre. E quando você troca o paradigma das divindades da terra para os deuses do céu, para os deuses longe da terra, elevados para longe da natureza, é aí que a gente consegue dominar. É o reino masculino. Ela fala que a gente troca da magia que a gente sai da magia do ventre para a magia da mente. E a magia da mente a gente domina, mas a magia do ventre, a coisa da natureza, é totalmente o reino da mulher. Então, tudo na cultura tem essa coisa apolínea, aérea, mental, se impondo e tentando controlar, não por razões arbitrárias, mas porque a força da natureza é muito poderosa. Essas forças da terra, elas nos dominam e destroem tudo. Se a gente bobear, elas destroem tudo. E mais, mesmo que a gente tome todos os cuidados, mesmo que a gente controle tudo, talvez ainda assim ela nos supere, porque ela tá acima de nós. Uma das críticas que ela faz é de que as pessoas se botam pra lutar contra a natureza, porque elas tentam atacar essas coisas da cultura que foram feitas pra controlar a natureza, então sobram elas contra a natureza no fim das contas. Se você tenta tirar as relações de poder, você tá lutando contra si e contra tudo. Ela fala também que a tragédia faz parte dessa história, que a tragédia tenta resolver esse problema humano, que é a mulher. Ela fala que a mulher introduz a crueldade sem transformação na tragédia porque ela é o problema que o gênero tá tentando corrigir. Que a inhospitalidade da tragédia à mulher, ela vem da inhospitalidade da natureza ao homem. Que a identificação da mulher com a natureza, ela é universal em todas as culturas antigas. Ela fala que o companheirismo masculino e o patriarcado foram os recursos aos quais o homem foi forçado, que pro homem, da perspectiva dele, a mulher sempre teve um certo conluio com essas forças subterrâneas, com a natureza. Ela é um com a natureza. E o fascismo da natureza é maior do que o de qualquer sociedade. Por isso que é bom valorizar o culto ao céu e a magia mental contra essa onipotência da natureza. Então é isso, galera. Até a próxima.